Olá, muito bom dia. Começando mais uma edição do nosso Pensando Bem, programa aqui na nossa FM Cultura 107.7, programa em parceria com o Matinal Jornalismo e também com a revista Parêntese. O pessoal pode acompanhar também com imagens do nosso YouTube da Cuboplay, onde a gente faz aqui o Pensando Bem nos estúdios da nossa Cuboplay. Estou aqui com o professor Luiz Augusto Fischer, Juremir Machado da Silva e o nosso convidado hoje, Ney Lisboa. Tudo bom, Ney? Bom dia. Tudo, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Eu fui atrás de uma apresentação do Ney, peguei no site dele, né? Fui lá, vou dar o que o Ney escreve no site dele, né? Ih, tá bem defasado, né? Não, mas tem coisa que não muda, né? Por exemplo, Ney Lisboa é gaúcho de Caxias do Sul. Continua sendo de Caxias do Sul. Não mudou nada, né? não mudou o local de nascimento, né? Veio para Porto Alegre, Bonfim e tal. E aqui eu achei interessante, porque tá na biografia do Ney no site, né? O Ney é o irmão mais jovem, entre 7, de Luiz Eurico Terreira Lisboa, primeiro desaparecido político brasileiro, cujo corpo pôde ser localizado no final dos anos 70. Que tem uma música linda que tu fizesse para ele, né? É a Revolução. E eu lembro dessa música porque há pouco teve uma festa de aniversário, uns antigos, né, comunistas lá de Canoas e tal, o pessoal da esquerda reunida. E tinha um amigo meu que estava lá. E ele me disse, não, eu quero que tu vá lá e me encomendaram que eu tinha que tocar violão, eu tinha que tocar essa música. Eu tive o desafio de interpretar essa canção lá. Boa, não passei vergonha, né? Eu acho que foi legal. Agora queremos ouvir a versão. Vai largar o Pix dele para tu pagar o direito autoral dele. Isso. Não, mas a casa é que tem que pagar, em geral é assim, né? Tá certo. Geral é assim. Pra eles. O Ney deve ser um cara rico só de direito autoral, esse é um país que paga bem direito autoral, né, Ney? Então tô milionário já. Milionário já. Principalmente em tempos digitais, né, de plataformas e tal, que aí o negócio... Esse mundo acabou com a carreira, né? Com o modo como as carreiras eram levadas até agora na tua área. Mudou muita coisa, né? Nessa matéria de direito autoral, nem é que tenha mudado tanto, mas se tornou... risível a gente vê que assim uma execução no mundo, na plataforma digital ali rende algo como 5 zeros depois da vírgula e aí é que vem algum número diferente, né? Em relação ao que tinha antes, né? Antes do digital, que era tocava em rádio, CDs, impacto é muito, muito menos? Não, no volume geral da coisa, não. Houve um deslocamento as rádios continuam existindo, né, dos valores de rádio da execução de rádio para o digital, enorme, né, que é maior do que a de rádio hoje em dia. Mas isso que eu falei aqui é mais no terreno da descoberta de que, né, não se tinha o quanto uma execução em rádio valia, eu não sabia disso. Uma curiosidade, tu tem, por exemplo, os caras te ouvem no streaming, né, nessas coisas, nessas plataformas. Tu tem ideia de volume de audição, e de geografia da audição? Isso aparece lá, tu consegue saber? Tem também. Tem um analytics, assim, E aí tu olha esses números, não? Na época do lançamento do EP, que eu lancei final de 2021, eu estava ali... não, desculpa, 22. Ano passado? Ano passado, foi mesmo. Nossa, aí a Covid agindo. Eu dei uma acompanhada assim. Mas a gente se perde nesse do 20, 21, 22, por causa da Covid, todo mundo se perde mesmo. É normal. Obrigado. Não te pune por isso, que é normal. Ainda. Tu é normal. E depois dos 50 também acontece. Também tem 4 álbuns de aniversário. Não, mas peraí, mas eu quero saber, e aí, qual é a geografia da tua audição? Isso aparece lá? Sim. Teu povo é porto-alegrense, gaúcho? Gaúcho, 80%, assim, algo assim. Aí tu ia para 7, 8% de Santa Catarina, Florianópolis, né? 3, 2% São Paulo, Rio de Janeiro. E o resto é uma distribuição, às vezes até surpreendente, né? De, sei lá, 2 ouvintes em Amsterdã, ou alguém né? no continente africano. Então. Mas o controle antes, eu lembro que em rádio, o rádio tocava música, ele tinha que mandar, tudo que tinha rodado era mandado por ECAD. Né? As rádios hoje também fazem isso, mas de uma forma mais... Até rádios que usam... Rádio News, por exemplo, paga ECAD, né? Os rádios gaúchos, Rádio Bahia, então paga ECAD. Não precisa ser rádio de música. Um barzinho que tenha música ambiente, por exemplo, não precisa ser música ao vivo, tem que pagar ECAD. Sim.
E o problema é que chega lá na ponta, qualquer execução, só que chega na ponta final, quem menos ganha são os artistas. Mas deixa eu te falar uma coisa, até ao longo dos anos eu acho que o ECAD se aprimorou bastante. Eu, em dado momento, parei de jogar pedra no ECAD. Eu acho que também tem muito desconhecimento no meio disso. Em primeiro lugar, o ECAD não é um órgão estatal. Muita gente acha que é uma associação privada, né? Associação privada, né, composta pelas 9 associações no Brasil que representam os músicos. Então, em tese, é uma construção democrática, né? Passível da categoria, né? Da categoria se mobilizar e cada associação tem uma representação de fato que defende os interesses, etc. A UBC e outras, a Amara, a UBC, eu chamei UBC porque eu sou associado da UBC hoje, mas fui durante muito tempo da Amara e de outros, são associações fundadas por músicos, né? Maurício Tapajós, enfim, né, gente que é compositor, então, que sabe onde aperta o sapato. Em última análise é quem tem o voto, constrói a regulamentação do ECAD, né? Então a coisa é mais complexa um pouco do que... Então tu não paga os teus boletos com ECAD, não? Tu paga com show e disco não mais, né? É um pouco... Tem uma certa representação no orçamento, o direito autoral para mim, sim, hoje, né? Mas eu sou um cara que já tem 40 anos de estrada, uma dúzia de discos, então uma centena de canções rodando. E regravadas por outras pessoas também. Gravadas por outras pessoas, então... né, algumas que rende bastante e um bolo que no somatório rende também, né? O que há assim, uma discrepância muito grande entre quem tem um mega sucesso brasileiro, né, e quem... na verdade, é o produto da execução, o produto o fato do Brasil ser um país continental como é. Então, assim, né, se tu estoura do mercado de música assim ser, né, se tu estoura uma música, né, tu vai ganhar muito dinheiro com ela. Sim, uma Anitta, um negócio desse, um sertanejo desse. Um sertanejo desse que ganha muito dinheiro com ela, com execução, com ECAD. Né? Aí vem aquela coisa, né, que a gente debate muito, né? Nós estamos aqui na ponta do Brasil, né? Porque o Brasil é grandão, mas parece que as coisas acontecem ali no centro, né? Rio e São Paulo sempre foi assim, né? Agora, essa tua decisão de ficar aqui sempre, né? Essa decisão de ficar aqui nem sempre foi uma decisão, né? Foi circunstancial, aconteceu. Eu estava lendo que tu morasse nos Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio, né, de escola, eu fiz o último ano de colégio nos Estados Unidos com o AFS, que era bem conhecido na época, American Field Service, né? Que era um intercâmbio que não se pagava, não tinha condições de fazer e tal. E hoje em dia é pago. E que vinha lá da Segunda Guerra, né? Ficava em casa de família lá? Casa de família. Fiquei numa casa de família no sul da Califórnia, no meio do deserto, né, que é ali entre Los Angeles legal? E Las Vegas e tal. Foi um pouco de tudo. Né? Um pouco horrível. Isso, um pouco horrível. Um pouco bacana, um pouco triste, né? Muito, muito longe da família, numa época que família, amigos, tudo mais. Anos 70 não tinha nem internacional. O telefone internacional não tinha também. O telefonema era uma coisa muito cara, então muito eventual, assim. Uma carta levava um mês para chegar aí. Não tinha o Skype, o WhatsApp, ligação de vídeo, essa barbada que é hoje. Não tinha celular, não tinha nada, né? E não tinha internet. E tu pegou uma família caretíssima ou não? Não, eu peguei uma família interessante. Assim, eram 2 professores de ensino fundamental, né? E ele também trabalhava com
real estate, com imobiliária, né? Corretor? Eles eram do Oklahoma e tinham se mudado para a Califórnia. É Piauí, mais ou menos. Não, mas é um nome bonito, né? Oklahoma, né? Sonoro. Ou talvez a mais Piauí interior, também é um nome bonito. Bem caipira, né? E eles tinham filhos mais velhos que estavam um estudando em Berkeley, outra em Oakland, né? Estava com saudade de um adolescente por perto. E tinham obrigado, inclusive, alguns anos antes, um iugoslavo lá, interessante, ainda na época da União Soviética. Ainda existia o Iugoslávia? Então, isso, imagina. E quanto tempo tu ficaste lá? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. E tinha 2 pequenininhos, dois adotados. Não tinha nenhum para fazer parceria contigo. Era não pequeno demais ou velho demais. Exatamente, os velhos já estavam na rua, já tinham saído para cuidar da vida. Mas isso é um daqueles negócios que marca para o resto da vida. Assim, marca muito. Naquele contexto. É verdade. Tu mantivesse contato com eles? Depois, por um tempo pequeno e nunca mais. Aí agora, pouco, o menorzinho, o Robbie, que tinha na época 5 anos de idade, né, a gente se encontrou pelo Facebook, o cara é cantor de uma banda na Califórnia. Era seus 40 e tantos anos, tal, já. Ô, Ney, como é que é a tua formação musical? Eu vi que tu entrasse criança ainda no Palestrina, né? Fizesse Palestrina. Verdade. Chegasse a ir para URGS depois, né? Foi assim, o tempo no Liceu Musical Palestrina foi uns 6 meses de ensino de violão ali, de 1967, né, com 8 anos de idade. Eu cheguei a me apresentar no Teatro São Pedro com o Liceu Musical Palestrina ao final do ano e tal, né? Aqueles concertos de escola. O Ivaldo Roque dava aula, né? O Ivaldo Roque dava aula no Palestrina. Foi meu professor, o Ivaldo Roque. Tem um violão que foi dele, que está comigo até hoje. Olha, não sei, não lembro quem. Eu não lembro do Ivaldo no Palestrina também. O Mário Barros dava aula lá, né? Eduardo Castanheira, mas é uma grande falha. Eu não sei quem foi, mas eu vou descobrir quem foi meu professor. O Vac, né? De repente foi. Mas eu fiquei muito pouquinho, estudei muito pouco. Sabe tocar hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier. Dolores Duran. A Noite do Meu Bem. E lá nos Estados Unidos já tinha descoberto que seria as músicas? Eu passei esse tempo todo, até 16 anos, eu fui para os Estados Unidos, sem estudar mais nada, mal pegava o violão, assim, tirava algumas coisas. Só que lá, nessa solidão tremenda, no meio do deserto e tal, o melhor amigo que tinha ali por perto era um violão dentro de casa ali, encostadinho, e eu comecei a tirar coisas. Tinha uma loja de música que tinha cifras, né, partiturazinhas de coisas da época ali, eu comecei que se escutava no rádio, muito Elton John, Paul Simon, etc. Era uma geração genial, né? Bom, os anos 70 tem muita coisa boa. Maravilhoso. Aí depois fiz um disco com aquele repertório que, basicamente, com o repertório que eu tirava lá, tocava no violão e tal. Summer Breeze. Summer Breeze. Sabe que agora, Covid de novo. Os autores Summer Breeze... Seals and Crafts. O nome da banda era Seals and Crafts. Então, um deles... também não vou me lembrar através de quem, em que situação, eu disse que a versão da gente Summer Breeze no disco é a melhor versão que eles tinham escutado. Mas é bonita mesmo. É muito legal. Tu compôs alguma coisa lá que depois tem entrado no repertório aí? Sim, tem uma história folclórica. Eu já contei algumas vezes o que fez a minha primeira música lá. Né? Porque a família veio anunciar, olha, tem um festival na Igreja Batista lá que eles frequentavam e tal. E eu resolvi concorrer com uma música autoral, entendeu? Eu nunca tinha feito, mas fiz. Né? E aí fiz em inglês macarrônico, assim, que ninguém entendia.
né, um tratado sobre como o proletariado ia surgir da areia do deserto, ia tomar o poder, né, o campesinato. Né? Um comunista nos Estados Unidos, comunista no deserto americano. E fui para o Festival de Igreja Batista para cantar isso. Ninguém entendeu absolutamente nada, né? O pessoal da casa não revisou a letra. Ninguém deu uma lida. E como é que foi o resultado? O resultado foi assim, eram 8 premiações, eu tirei o 8º lugar, honroso, de que era uma loção pós-barba, que na época não me servia para nada, né? Mas hoje muito me arrependo de não ter guardado. Tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Te deram uma loção anos. Pós-barba. Bom, era o que estava previsto para o 8º lugar. O armazém do seu, tinha do seu Janinho era patrocinador. Patrocinou e largou uma aquavelva, não. Aquavelva, não. Me lembro a minha tia grega, tia Deca, que tinha 13 anos, ela dava um tênis para ti de aniversário, 42 era o número do tênis. Ela não se preocupava com o número. Ia dar uma loção isso pro tem uma máxima sobre isso, que assim, pé de pobre não tem número. Não tem número. É certo, boa. Sábia. Não tem nada disso. Nem tu volta pra cá decidido a fazer música ou tu volta pra cá e as coisas acontecem aqui? De lá tu já decidiu que vou voltar a fazer música. Na cara de pau, né? Sem vergonha nenhuma. Vim fazer vestibular para o curso de composição e regência, porque na época, até porque na época, e até porque era um curso de 7 anos, né? Eu tinha uma opção para conseguir fazer uns 6,5 e tal. Porque era composição e regência juntos, depois desmembraram isso, e então a concorrência era mínima, assim, né? Era algo sobrava vaga e tudo. Eram 17 vagas para 18 vagas para 17 candidatos, coisa parecida. Então, sem nenhum pudor, eu fui lá e fiz o vestibular, mas muito decidido a fazer música popular, na verdade, né? E de fato o curso me ajudou um pouco assim na parte de teoria e percepção. Tive professores bem legais e me serve até hoje o pouco que eu aprendi ali em 4 semestres, né, no 4º já abandonando, e também porque no ambiente da universidade muita coisa de música popular acontecia fora da sala de aula, né? Sim, uma época que tinha as penhas folclóricas, por exemplo. Exatamente, foi ali que, na verdade, que eu peguei uma estrada, penha folclórica, as rodas de som que se faziam dentro de diretórios acadêmicos, né? Ali eu comecei a tocar, eu já conhecia do AFS, porque ele também foi intercambista, mas ali eu comecei a tocar com o Augusto Lix, né? Com o maravilhoso Luiz Carlos Galha, o Boina, né? O Lix foi assim, daria para dizer que é o teu principal parceiro de vida musical. Com certeza. Foi dali, isso eu estou falando de 1977, 2008, né? E dali em diante a gente ficou anos compondo, né? Preparando um repertório que veio a acontecer depois primeiro nos festivais Musipuc, que eles estavam sendo retomados muito ali. Importante na cidade. Eles tinham acontecido no início dos anos 70 e parado. Daí em 1980 retomaram o Musipuc, teve outro em 82. A gente participou dos dois, foi bem, e estava nascendo a Rádio Ipanema ainda como Rádio Bandeirantes, né? E começando a tocar músicas que a gente gravava em casa, em fitinha, às vezes, ou fazia uma gravação em estúdio, um layout. E até um primeiro disco, em 83, que foi muito um conjunto com o Augusto Lix, muito uma produção musical deles, uma direção musical dele. Aquilo ali foi todo um momento, né? Porque tinha, enfim, de um ambiente político brasileiro, né? Fim da ditadura, campanha pela anistia, né? Tinha um sentido assim de que o mundo era possível, fazia sentido, né? Sim. E o movimento cultural na cidade acompanhou muito isso com a música popular e o teatro, acho que estavam na ponta, né? E o cinema. E o cinema, exatamente. Olha, ali surge a ideia do Neles Bônus, né? Para fazer o disco, né? Como é que foi isso? Contei pra galera, mano. Foi uma
É engraçado que depois isso se usou tanto. Hoje tem o Lê Lisboa que eu faço. Foi a ideia do jornalista. Mas a ideia é esse da vaquinha, agora tem o nome crowdfunding. A ideia da vaquinha, tu vê, hoje A na vaquinha internet foi está tudo direto, né? Ah, sim. Tá direto. Bom, mas ali quem o precursor disso foi o Nelson Cris Foi o Castro, Nelson né, que fez com o Juntos. Juntos. E foi sensacional, super bem, né? Viabilizou o disco, ele colocou o nome de todos os apoiadores na contracapa do disco. E a gente foi na sequência, na esteira, e fez esse mesmo modelo, né? De vender o disco antecipadamente e tal. Era uma grana fazer um disco naquela época, né? Era uma fábula. Aqui, por exemplo, não tinha. A gente gravou em São Paulo, né? No estúdio do Fernando Ribeiro, né? Grande compositor e cantor daqui, que estava morando em São Paulo e tinha feito a vice-versa, um estúdio de gravação de jingle, publicitário e tal, mas também de trabalhos de disco. O Fernando abriu para nós 3 semanas de estúdio. E a casa dele, nós fomos todos acampar na sala dele, meia dúzia. Era bonito isso. O Fernando é um a cara. Dedé Ribeiro era tua produtora nessa época, não era? Isso, a Dedé era ex-esposa do Fernando e era produtora junto com mais a Sayonara e a Zanza. Tinha uma Lance Livre Produções. Lance Livre. E em 82 eu já era produzido pela Dedé e a gente já começou a planejar esse disco, e aí o Fernando abriu a casa dele como maior Se eu não estiver enganado, né, o Ney está comemorando aniversário de 4 álbuns. O de 1983, Para Viajar no Cosmo Não Precisa Gasolina. Depois, o Amém, de 1993. Relógio de Sol, de 2003. E A Vida Inteira, de 2013. Meu Deus, como é que tu dá consegue 40, 30, 20 e 10. Bonito, né? Ficou bem redondinho. Ficou marcado. 10, 20, Ele gosta 30, 40. em ano 3... Sai um disco. Sim, eu dei um nome, estou fazendo, né, ainda uma série de shows para comemorar isso, com o nome de 3, justamente. Apesar de serem 4 discos. E ainda tinha um 5º na história, que é o Telas, Tramas e Trapaços Novo Mundo, que é de 2015, mas está sendo relançado em vinil esse ano. Então o primeiro show foi a junção. Vinil, né? Tá ressuscitando o vinil, que loucura. Para Viajar no Cosmos vai sair em vinil também. Legal. Já está sendo preparado pela Bruna Paulino. Tem um comentário que tu hoje o cara faz digital ou faz o vinil, né? O CD ninguém mais faz, né? Não tem mais ninguém fazendo CD, né? Tá virando isso, engraçado, né? Não, eu ia dizer, né, tem uma frase que eu já dissesse outras vezes, que eu já te ouvi falando, que é uma grande, como é que se diz, um grande acerto e um grande problema da tua vida, não sei se eram essas palavras que tu usava, de que tu encontrou o teu público muito rapidamente. Que logo se constituiu assim um público que te aprecia, que te compra e tal. Não sei se é bem isso ou se eu estou delirando. Eu não estou lembrando exatamente, mas podemos falar sobre. Mas eu achei marcante essa coisa, porque era no contexto de dizer que tu sabia com quem tu estava conversando, né? Que no começo da tua carreira, logo assim, as pessoas te davam um retorno. Um pouco eu acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, de pertencer a uma geração que ecoava a tua obra e se encontrava nela, se via nela, né? Não sei se faz sentido isso ainda para ti. Faz, sim. Inclusive com essa marca do Para Viajar no Cosmos, que eu acho que definiu muitas coisas, né? E num certo sentido limitou, talvez seja isso que eu esteja falando, né? Porque a gente vinha daquela efervescência do Bonfim ali, anos 80, loucurada, né? Eu com 20 anos é que eu fui começar, um pouquinho mais, 18, 19, na volta dos Estados Unidos, que eu fui começar a viver de fato uma adolescência, uma rebeldia adolescente, né? Primeiro, pelo que tu comentasse antes também ali, que era a partir de 79 e tal, é que se viu uma abertura de fato lenta, gradual e né? Mas onde essas liberdades também de comportamento, etc., passaram a ser possíveis, né?
e se afirmarem. Primeira vez que eu ouvi o Ney foi na PUC. Na época, lá por 82, 83, um cara que depois foi muito amigo do Ney, foi um grande amigo meu, disse, vai ter um show aí, o Ney Lisboa vai cantar, o Ricardo Carli. E aí, eu não conhecia. Não, então vamos lá. Aí foi muito legal. E aí então, mas ele toca o que? Chama milonga ou o que ele toca? E aí depois comecei a ver o Ney, que é um dos decanos, de resto, da instituição, na Lancheria do Parque. Há quem diga que eu continuo lá. Esses dias saiu uma matéria muito legal do César Fraga, há pouco, né? Sim. E aí alguém postou, e um dos comentários era assim, conhecia ele muito na Lancheria do Parque, tal, 20 anos, etc. Na matéria eu explico que não bebo há 20 anos, então por isso não vou. Não. E aí alguém comentou assim, não, mas ele continua lá, eu vejo todo dia no almoço. Ele... o espectro. O espectro está lá, o fantasma não abandona. Mas é um fenômeno de sucesso. Passei lá domingo com a minha mãe, com a minha esposa, estava andando pelo Bonfim, uma fila. Sim, a lancheria é sempre um sucesso. Sempre uma fila. Sempre um sucesso. Né? Agora tem também, né, toda essa que o Fischer estava lembrando, toda uma cena que a tua música se encaixa ali, entrou muito, que fez parte, que é o cinema porto-alegrense, né, com aquela geração do Gerbasi, no teatro com a turma do Vende-se Sonhos, né, e a tua música se encaixa, o Verdes Anos, tudo aquilo entra, tá tudo meio que dentro desse contexto da cidade naquele início de anos 80, né? Não, exatamente, onde eu estava chegando ali, que o Bonfim era uma multiplicidade de coisas, né, na verdade. Essas turmas do cinema, do teatro estavam ali, né, tinha o Bristol com suas... Sessão da Meia-Noite. Sessão da Noite e o Baltimore. O Bristol e o Baltimore eram bons demais. Séries de filmes. Como é que é o nome daquilo? Cara, como é que chama? Estamos todos convidados. Tipo, né? festivais, assim. Sim, assim, todos os filmes do Godard, numa semana. Ciclos maravilhosos. Sim, Truffaut no Bristol. Nossa. Sim, Robert Rocha, me lembro. E eu era uma representação, devo confessar, mais da boemia, assim, buscando uma transcendência, entendeu? Entre nas drogas, etc. Tal. Mas ali, na música, claro, também, né? Compondo. Mas tinha um ecossistema inteiro, né? Isso é que é interessante, né? Tu era capaz de encontrar um cara na rua ali que era o cara com quem tu ia fazer uma música, um filme ou alguma coisa. Era efervescente mesmo. Eu cheguei a fazer uma dissertação de mestrado na antropologia na URGS sobre o Bonfim. Chamava A Miséria do Cotidiano. Exatamente. Uma das poucas reprovadas na banca. Foi reprovado? Assim, foi reprovado na banca. Era um documento... Mas tornou-se um livro bem sucedido. Tornou-se um livro bem sucedido. E aí teve uma... Mas por que era miséria? Vamos passar a entrevistar o Juremir agora. Não, sei lá. Miséria acho que era o nome mais apelativo. Mas assim, não, era um nome mais duro. Porque ali tinha 11, eu chamava de tribos, tinha 11 tribos. Ali tinha os dark, tinha os punks, todo mundo, era um monte de tribos. Mas, grosso modo, era uma separação, os que iam no Ocidente e os que iam na lancheria. Na lancheria era o pessoal mais político, o pessoal mais já no PT e tal, e os desbundados mesmo era no Ocidente. Então tinha uma parada por aí, assim, do tipo, nem todo mundo é consciente e tal. Era umas coisas... Sei que na banca foi reprovado, mas depois teve uma banca paralela com... Décio Freitas, Denis Rosenfield e Contar do Caligari. E na banca paralela foi aprovado. Então, somando uma com outra. Só faltou nem lá para cantar, né? Cantaria sem dúvida. Mas mesmo o nome do teu primeiro disco era meio uma senha aquela foto do Roberto Silva, aquilo diz tudo, né? Com a tua cara. Respondendo finalmente a tua pergunta, né? Esse é o enquadramento, né, que definiu um público, né? O lançamento do disco ampliou tudo, né? E ampliou dentro daquele enquadramento, assim, olha só, que foto de bandido, né? Que coisa cigarrinho forte, no canto da boca, sim, então. Barba ali e tal. E isso foi o bom e ruim, talvez, ao que eu estivesse me referindo nessa outra entrevista
tu comentasse. Mas é o que o Fischer estava dizendo, ali rolava uma coisa assim de uma estética, porque até nisso está falando da capa do Roberto Silva. A capa do meu livro era do Roberto Silva. O Roberto Silva era o cara da época que fazia as grandes sacadas daquela cultura. Ele fez a capa dos meus 5 primeiros discos, e do primeiro livro também. Mas voltando tu tinha o Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, era uma senha, né? Porque era, tipo, é um nome que é uma piscada de olho, né? Como quem diz, pô, se tu entendeu, tu é dos meus e tal, né? Que era mais ou menos como a expressão aquela do Deu Pra Ti, anos 70, que também era uma coisa assim, eu olhando do ponto de vista da linguagem, assim, era um negócio bonito porque era uma senha, entendeu? Tipo assim, tu entendeu, tu é dos meus, entendeu? Os outros não vão entender. Pode entrar. Os caretas não vão entender. Código. Estamos validando uma linguagem, tinha todo um sentido assim de pertencimento, né? Que era muito, muito vigoroso e muito faceiro, muito alegre. Né? Que vem talvez também da ditadura, né? Dessa necessidade de falar com senhas, com metáforas. Mas o Para Viajar no Cosmos nasceu assim, a gente tinha que inscrever no festival, estava na cozinha lá de casa, no desespero de botar um nome pro troço, estava chegando na hora. E aí alguém lançou Para Viajar no Cosmos, e o outro, eu e Augustinho, né? Até agora a gente não sabe bem quem fez o que. Assim, o outro complementou com que é o pai da gasolina. Tinha a crise do petróleo também ali na parada, tudo se... Pô, Ney, fala um pouco e, claro, esse duplo sentido. Em que momento da tua vida, Ney, que essa parte assim da ditadura, ela entra na tua família mesmo, entra no teu irmão, afeta diretamente a tua vida? Muito cedo. Poderosamente muito cedo para mim, né? Antes de ir para os Estados Unidos? Sim, claro. Imagina, nos anos 60, né? Quando a gente veio para Porto Alegre, a família, em 1965, o meu irmão tinha 16 anos de idade, né? E ele já veio tendo em Caxias, já veio assim, não foi o motivo da mudança, né? Mas lá em Caxias, no golpe, 64, ele escreveu um manifesto. Tinha um professor de história, assim, né, que ele interessante, que ele puxava umas ideias, né? Tinha meu tio também, que morava do Alegrete, e era um cara legal, esclarecido e tal. Então, Luiz Eurico, com essa idade de 15 anos, já tinha alguma ideologia na sua vivência e tal. E ele fez um manifesto contra o golpe e assinou um manifesto de um só, entendeu? Assinado, assim, e foi lá e botou por baixo da porta da igreja, por baixo da porta do jornal, né? E aí disse que foi chamado assim, né, um puxão de orelha, e o professor disse, não é por aí e tal. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, já tinha até um histórico, né? E eu tinha 6 anos de idade. E o Luiz Eurico foi estudar no Julinho, né? E de imediato se envolveu com o movimento estudantil. E em 66, 67 já estava participando do diretório acadêmico, do Grêmio Estudantil, né? E em seguida da URGS, né? Foi da direção da URGS. União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas. E à medida que o regime endurecia ali, né, desde 66 e adiante, né, e atos institucionais, até o AI-5, em 68, que endureceu mesmo, o movimento estudantil começa a estabelecer relações com a luta armada que está também se iniciando, né, movimentos foquistas, né, várias teorias sobre como derrubar o regime. Maoístas, trotskistas, etc. E a coisa na rua se acirra muito, né? Assim, as passeatas, a polícia. Dentro do Julinho há uma guerra permanente com a direção do colégio e tal, né? Lá pelas tantas, a direção fecha o Grêmio Estudantil, e é um movimento para a reabertura do Grêmio, né? E o Luiz Eurico é preso por esse motivo, né? Há um processo por tentativa de reabertura do Grêmio Estudantil. É um motivo bem paroquial. Assim, sim. Né? E, na verdade, são inocentados. Ele e os colegas que são inocentados. Só que aí vem o AI-5 e a Justiça Militar reabre
projetos já arquivados, entendeu? Ele era menor nesse momento, que é a primeira prisão dele? Não, o Ico já era, em 68, já tinha 19 anos, e também já estava se tornando um estudante profissional, assim, né? Enquanto ele já estava fazendo economia, fez um ano de economia em Santa Maria, ainda estava na UGES, por exemplo, né? Tinha uma coisa que se permitia naquele momento ali. Eles tinham ganho a UGES, assim, depois de anos e anos da direita ganhando, eles ganharam, a esquerda ganhou a UGES, fez um ano, 67 a 68, né, totalmente diferenciado, e de congressos aqui e ali, né, de muita luta e tal. E aí veio o AI-5. Aí veio o AI-5 e aí tudo isso se complicou, né, se tornou outra coisa, né? A Justiça Militar condenou o Ico a 6 meses de prisão, e já num momento que estava todo mundo sendo preso, torturado, patati patatá, e ele já estava muito bem relacionado com portas abertas para clandestinidade, para luta armada, etc. E pimba, foi mesmo, né? Ele e a esposa Suzana. Em 69 eles já estão na clandestinidade. Que era o destino de quem ia entrar na luta armada, ou quem ia, enfim, de alguma forma continuar lutando, mas sem ter os meios legais, porque estava tudo fechado mesmo, né? E em boa parte era uma gurizada, tu imagina. Recomendo que a todo mundo a Guerrilha Brancaleone do Cláudio Gutierrez, que põe assim as coisas com as cores que elas têm, né, da gurizada totalmente inexperiente e idealista e tal, mas mergulhando numa guerra que... Para usar um termo de outra época, era uma porra louquice total. Exato. Tem histórias fantásticas. As histórias que ele conta são... E quando é que vocês sabem, tem notícias dele? Então, aí o Ico vai para a clandestinidade em 69 e desaparece em 72. Né? Mas não tem uma notícia dele. Ele é morto, né, em setembro de 72. E a gente fica sem notícias. A esposa Suzana fica também na clandestinidade procurando, e tudo era muito difícil, né, muito acobertado, e eu, então, que era o pivete ainda dali, em 72, tinha 13 anos, né? Foram me contar que ele tinha desaparecido um mês depois, então, né, porque toda a informação circulava assim com muito cuidado, com muita... Né? E o Ico sai localizado em 79, ali praticamente junto da votação da anistia no Congresso e tal. É que a Suzana teve uma informação de que a ditadura tinha enterrado com um nome falso, né? Lá em Perus, com a cara de pau, de Perus, assim, né? o cemitério de Perus, né? Vários mortos da luta armada. Foi muita coragem da Suzana também. Eu lembro como aquilo foi simbólico, né? Porque estava reivindicando apenas a verdade, né? Ele morreu, quero saber onde é que ele está enterrado. É uma coisa meio antiga, né? Assim, né? Teve algum ressarcimento, algum pedido de desculpa oficial do Estado, do governo brasileiro, alguma reparação à família diante do que aconteceu? A gente teve a Comissão da Verdade, né? Que funcionou ali durante o mandato da Dilma, e que avançou um pouco nisso, mas não o que se esperava, né? E que foi encerrada, né, com o governo Bolsonaro, e agora está na expectativa aí do que possa Agora, retomar. uma curiosidade, quando tu te qualificasse para o AFS, ninguém te incomodou por ser irmão de um desaparecido? Ninguém sabia disso? Não, nada que eu tenha sabido. A CIA não tinha, então... A CIA me acompanhou durante o ano inteiro. O Ney tem muitas facetas. Não fiquei sabendo. Músico, claro, mas também cronista e romancista. O Morto pela Janela, na Artes e Ofícios. Tem o escritor Ney Lisboa. Eu não desistia de qualquer tentativa com esse termo,
Por quê? Que eu cometi, assim, foram 2 momentos muito interessantes, adorei. O Morto pela Janela foi, assim, uma espécie de monografia dos meus primeiros anos de psicanálise, eu acho. É um policial de humor, né, tentando fazer aquilo que o Veríssimo faz como ninguém, e o rocambolesco, assim, né, e com algumas leituras psicanalíticas, eu acho que dá para ter ali, bem interessante. Depois o EFOSH, de 2007, 15 anos depois, é uma reunião de crônicas que eu tinha durante 4, 5 anos, escrito para o Extra Classe, principalmente. O Jornal do Sindicato dos Professores. Jornal do Sindicato dos Professores do Ensino Privado. E também para o segundo Caderno da Zero Hora, durante 2 anos, ali naquele espaço do segundo caderno, de quinzenal, de convidados para escrever. E era um trabalho que eu tinha dado muito de mim, assim, né? Agora, o Ney tem uma outra faceta. Se ficasse enrolando peixe, eu resolvi. Tu segue fazendo psicanálise? Não, eu fiz durante... Te deu alta já? Já faz... Parou a psicanálise, parou a literatura. Muito tempo? Eu fiz durante... com idas e vindas, assim, né? Uns 15 anos, pelo menos. Escrever melhor quando estava perdido, sem a psicanálise, ou mais centrado depois da psicanálise? Não, acho que a psicanálise me ajudou, deu muito gancho para a escrita e para a composição, inclusive. O Cena Beatnik é um disco, por exemplo, que eu devo muito ao meu... Pós-psicanálise. Que legal. É um grande disco, é um dos grandes. É um ótimo disco, eu gosto muito dele também. Agora, o Ney tem uma outra faceta importante, que é assim, nós trabalhamos junto, eu tive o grande gosto de trabalhar com o Ney. Que era o contrabaixista da banda, né? 1994, por aí. O que era aquilo? Porque foi assim, eu trabalhava na secretaria. Trabalhou lá com você. Exatamente, o Ricardo Carli também. E aí um dia apareceu, estava começando negócio de computador e tal, né? Computador pessoal. E alguém disse, cara, tem um sujeito aí que está muito afim de trabalhar, entende tudo de computador, Ney Lisboa. E ele teve um birô de diagramação, de editoração. É isso aí. Foi um período que eu estava desencantado com a música, né? E então, assim, não, quero outra coisa, não, cansei, muita trabalheira, muita loucura, muito desgaste, muito por pouca... Tinha saído do Amém, que foi um disco de 93, né? Que é muito bacana, também foi um trabalho super legal, um trabalhão com pouca recompensa, assim, né? Eu estava achando... na verdade, eu vinha de um desgaste maior, que foi um acidente de carro que morreu minha namorada, né? Eu, na direção, isso em 1988. E foi na Serra, né? Foi na Serra. Foi uma coisa dessas que a gente não tem o que fazer a respeito. Fica, né? Sem chão, né? Um tanto de azar, um outro de imperícia mesmo, de incompetência. Mas eram 2 da tarde, né, num dia ensolarado, assim, tentando passear na serra calmamente, redunda nisso, enfim. Aí ali levei uns anos, bons anos, né, ou uma década para me reerguer disso, né? Ainda com a música, a princípio, buscando um caminho bem diverso do que eu vinha, que foi ir para o Uruguai, né, quase um das costas da coisa, e construir esse trabalho que eu amei, né? Um candombe e tal. E depois querendo parar mesmo, né? Querendo buscar outra coisa, porque assim, era muito difícil ir para o palco com essa carga, né? Com esse... Queria parar a música. Parar com a carreira, né? E aquela época que a gente não sabia nada, tu não sabia nem abrir um arquivo do Word, sabe? Era tudo assim, como assim? Tinha gente que queria mexer o mouse com o pé, tinha de tudo, assim, ninguém sabia o que fazer. O Ney trabalhou muito com o Luiz Gomes da Luiz Gomes. É isso. Eu me achei um pouco ali, porque vinha também de família uma coisa dessa. Eu tenho um irmão e uma irmã que lá nos anos 70 já trabalhava com informática, com programação, análise de sistema. Então.
E aí foi um mergulho, né? Uma coisa. Essas horas também tá procurando algo que possa, né, focar, assim. Eu estudei bastante dos programas, o Windows entrando, o PageMaker, que era PageMaker era grande. Rei do PageMaker. Hoje eu sou casado com uma designer gráfica, né? Eu às vezes eu até ajudo ela a limpar os textos, fazer só a primeira parte, assim, né? E depois ela e pego no pé dela, ou ela pega no meu, com o PageMaker. Mas tu segue no PageMaker. Tu seguiu te especializando numa coisa que tu gosta ainda? Sim, teve um momento que eu tinha. Não. Isso durou até 98. Agora que é tudo informática, tu não... Eu tenho lá em casa livros assim, de editoração em Lisboa. Não, era o nome do... Como é que era o nome do birro que botava? Aleph. Isso aí. Não, pessoalmente, em outros assuntos, esse tempo aí me serve até hoje muito, né? Mesmo durante a pandemia, tu fizesse muitas lives e tal, que tinha a ver com esse conhecimento. Né? Exatamente. Né? Até para produzir a papelaria, o material de um show, assim, né? Sim. Roteiro para todo mundo, alguns roteiros para os técnicos, formatação de tabelas e textos, tudo isso me serve até hoje. Mas o Birô em si durou até 98. Ali aconteceu o Hi-Fi, que a gente comentou aqui músicas norte-americanas. Um disco acústico, 2 violões, eu, Paulinho Specóvia, com um repertório lá dos anos 70, norte-americano e tal, mas que, estourou assim de uma forma que, bom, vamos de novo. Que legal, aquela foi tua retomada, olha só, não tinha me ligado. Eu trouxe uma pergunta de casa, quase botar um papelzinho assim no bolso. Não está anotada? Anotada, assim. Porque era o seguinte, a pergunta que eu tenho há muito tempo para fazer para ele, e que deveria ter uma sequência, mas ele esqueceu o violão, que era a seguinte, porque eu acho que eu adoro as suas músicas, mas eu acho que Thérèse de Paris é uma das melhores, acho assim, fabulosa. É um pouco suspeito de falar isso, porque é Paris, né? Tá certo. Então tem a tua paixão também por tempo Ney, mas tem Paris também. Eu vi muitos telhados de Paris, porque eu morava num lugar em que eu enxergava assim de cima os telhados, e acho que ele captou os telhados de Paris de uma maneira assim, ele captou a alma de Paris, uma coisa assim, meio Baudelaire. Então eu queria saber como é que veio, como é que foi a história dessa... Pior que não tem... Eu sei. É uma casa de palminha, na verdade. Olhando os telhados da floresta ali. Do Menino Deus. Do Menino Deus. Eu não conhecia Paris, sonhava exatamente Paris. Eu tenho uma irmã que morava em Paris já desde os anos 70, foi-se embora com a bolsa também, tornou francesa, nunca mais voltou. Mas eu não tinha ido a Paris. Foi conhecer Paris depois de fazer Telhados de Paris. Depois de fazer Telhados de Paris, Foi confirmado. Tinha, olha, vai parecer piada, ou é piada, mas é que tinha a janelinha do Menino Deus que me inspirou a música, tinha uma casa mais abaixo, assim, do andar que eu morava, com telhas francesas. Então, pronto, é de Paris. Francesa, Paris. Poética, né? Paris, claro. Mano, então não vai ser muito ligado ao Bonfim. Agora tá falando em Menino Deus. Tu mora no Bonfim? Tu passou como é que eu falo um pouco dessa tua geografia porto-alegrense? Que eu já morei em uma dúzia de lugares, né? Mudei muito, assim, né? Sempre no aluguel. Claro, primeiro o apartamento era da família ali no Bonfim, né? E ali eu vivi até os 20 anos de idade. Depois retornei também várias vezes. Me abrigou em alguns momentos difíceis, né? Mas nos anos 80 eu morei em 3 lugares, ali entre o final dos anos 70 e 3 lugares diferentes do Menino Deus. Morei em Florianópolis um tempo também. Depois morei na Floresta, em 2 lugares diferentes, nos anos 90. Teve a época da Calduro. A Calduro é o original, né? É o original. É o Bonfim. Mas como eu disse, eu retomei. Voltei várias vezes ali. No comecinho dos anos 2000 eu estava ali de novo. Uhum. E nos últimos 20 anos aí, voltei a circular pela periferia do Bonfim.
né? Morei em 2 espaços do Rio Branco e agora moro no bairro Farroupilha, então querendo voltar às origens. Não, você estava falando esses dias, o bairro Farroupilha é uma coisa, foi uma descoberta. Isso é uma ficção. Para mim era Cidade Baixa depois do Bonfim, entendeu? O bairro, quando eu descobri que existia um bairro chamado Farroupilha no meio, né? Tinha Santana e tal, mas é assim, o bairro Farroupilha. Isso é uma ficção, a fronteira entre os dois, Cidade Baixa e Bonfim. É um nome Santana logo abaixo. Como dizia o Luciano Veríssimo, o pai da Redenção, que se chama, que chamam ele de Farroupilha. Aliás, ninguém chama ele, nem ele mesmo se chama de Farroupilha. Não, tem coisas assim que são absurdas, cara. Eu moro em frente ao Hospital de Clínicas, a meia quadra da Oswaldo Aranha. Como é que querem que eu chame aquele lugar ali? Eu chamo de Bonfim, mas não é. Tecnicamente sei lá, Santana. Talvez Santana. Tem algumas mudanças de CEP, assim, que enlouqueceram. Tem que introduzir o conceito de Grande Bonfim. É um grande Eu morava num lugar, tu bota o CEP hoje, me mudaram de bairro. Mudança de CEP, assim, eles mudam os nomes. Sim. Tem isso também. É Bonfim, né? Tudo ali é Bonfim. Porém, uma outra pergunta sobre geração também, assim, tu fizesse um show marcante com o Vitor, que eu me lembro, assim, que foi maravilhoso. Mas tu já fizesse parcerias ou shows com muita outra gente, né? Você tem uma fraternidade, assim, uma broderagem, assim, de geração, não tem? Olha, como tu disseste, eu fiz participações, toquei com muita gente na cidade e tal, mas eu te confesso que eu sou um cara meio solitário hoje, com muitas amizades, com muito carinho por todo mundo, tal, mas em termos de composição, por exemplo, não consigo trabalhar com A2, né? Isso é uma coisa da tua personalidade, do teu jeito. Eu acho que sim, eu fui me acomodando a isso, né? E com as gerações mais novas, assim, tu tem trânsito, tu conversa, os caras te procuram por alguma coisa? Às vezes, mas já não muito, né? Acho que... Mas hoje em dia, quando tu é regravado, quem te procura para pedir licença para regravar? Que tipo de cantor, cantora? Eu acho que quem acompanha meu trabalho ali como uma juventude e tal, né? Até os anos 90, uma geração que está com 40 anos, né? Então, agora, gurizada mesmo, assim, nova geração, já não sabe quem é, eu acho. Tu estás compondo? Continua compondo? Muito pouco, eu lancei um EP em final de 2021 ali, que já era um repertório que já vinha de anos antes se construindo e tal, né? Eu já faz meia dúzia de anos estou me produzindo. Aí nisso também essa aproximação com a informática, com o mundo de tabelas e burocrático da informática, né, que também me ajuda. Mas só que é um trabalho, eu curto muito, adoro produzir. Inclusive porque não reclamo do produtor nunca, nem reclamo de mim, né? Mas é um trabalho que é muito distinto, né? No tipo de concentração, né? Maneira que tu tem que lidar com o tempo. Para quem não é artista, da composição. Talvez até nem consiga entender o que é um produtor. O que faz um produtor? Ele faz tudo entre a canção que já existe e o show e tal. O produtor, há várias definições de produtor também, né? O produtor de um disco, como se fala, na verdade, em geral, é um cara que é músico, né? E produz a parte musical, a parte de estúdio, a estética musical da coisa, os arranjos, né? Então, essa é outra coisa. Mas o produtor que eu estou me referindo é o produtor executivo mesmo, de escritório, né? De lidar com a carreira, né? De vender um show. Até de marcar shows, fazer agenda. Fazer agenda de todo mundo que trabalha dentro do show, né? De fazer
tudo que tem que ser feito, né? Atender, prestar contas. Prestar contas, toda a parte financeira, né? Lidar com a divulgação, ao mesmo tempo, né? Ser o entrevistado, né? E ser o executor também das canções, ser o intérprete, né? Então, assim, me produzo e canto, né? Bato os canteiros, cabeceio. E até aí tudo bem, mas assim, a parte de criação, de compor, de escrever, é um outro departamento que não é muito compatível com isso, né? Para mim, pelo menos. Né? Precisaria estar com a cabeça mais livre fora, de tudo isso, fora do tempo, burocrática. A gente está com o tempo já estourado, gente. Estamos chegando no final. Nós nem falamos aqui da longa experiência de Covid do Ney. Não, que ele estava conversando antes. Vai ter que voltar. Qual é a tua música de mais sucesso, assim? Não que tu goste mais, mas a que mais roda, mais... Para te lembrar, porque... Para te lembrar. Porque foi gravado pelo Caetano Veloso, por mais gente também. Então é a mais... Essa é a mais tocada. A segunda, acho que é Telhados de Paris, que além de... Que agora sabemos que é Telhados do Menino Deus, na verdade. É Telhados do Menino Deus. Não contem para Zélia Duncan, que gravou também. E daí para diante, uma dúzia de médias, né? Cena beatnik, baladas por aí, muitas que... já nem toco, mas que são mais preferidas de uma geração, Faxineira, né? Faxineira fascinante. O Pra Viajar no Cosmos, No Boleto ou no Cartão, uma coisa recente que toca muito. Tem que puxar aí. Tem que puxar. Terminou, gente. Terminou. Pena, né? Tava muito boa a conversa. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, muito... Siga produzindo, mas siga compondo também. Tenta tirar umas férias de produtor, assim. Sim, tá nos meus planos, é verdade. Já tá. Eu vou tirar agora, em seguida, no. Como antigamente, um verão na Pinheira, como antigamente. Poder tirar 2 meses. Se puder tirar 2 meses numa viagem de praia em Santa Catarina, te garanto que sai um disco novo. Valeu. Obrigado, Ney. Agora nós vamos ter o aniversário do Pra Viajar no Cosmos, não precisa da gasolina, dia 15 de outubro no Teatro CHC, e aí a produção, eu convidei para produzir a Dedé Ribeiro, que produziu legal, foi lá de trás. Legal. E o Augusto vem. Vai tocar guitarra? Sim, vamos assinar juntos, inclusive. Estaremos lá. O repertório todo e mais algumas cositas que não estão no disco. Muito legal. Pensando bem, volta na semana que vem, né? Obrigado a todos que estavam nos acompanhando aí. Uma produção sempre aqui da FM Cultura com o Matinal Jornalismo e a revista Parêntese. Quem não conseguiu acompanhar, pegou só o final, tá no YouTube da Cuboplay, o programa na íntegra vai ficar lá, pode acompanhar, inclusive com imagens. Valeu, até a semana que vem, tchau. Tchau, tchau.